Olá, o BNews 19 horas está no ar. O Tribunal de Contas da União decidiu por 6 votos a 3 que o leilão do Tecon Santos 10 será feito em 2 etapas, com restrição de participação na fase inicial. A proposta vencedora, apresentada pelo ministro Bruno Dantas, impede que armadores e empresas que já operam no Porto de Santos participem logo no início. Eles só vão poder concorrer caso não apareçam outros interessados. Votaram a favor os ministros Bruno Dantas, Augusto Nardes, Walton Alencar, Jonathan de Jesus, Haroldo Cedras e Vital do Rego. Os votos contrários foram de Antônio Anastasia, Benjamin Zimler e Jorge de Oliveira Francisco. A mudança recebeu apoio da ANTAQ e do Ministério de Portos e Aeroportos, sob o argumento de corrigir a concentração horizontal e vertical no setor. O mega terminal deverá receber quase 7 bilhões de reais em investimentos e pode ampliar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos. A expectativa é que o edital fique pronto em até 45 dias e que o leilão seja realizado logo no início de 2026. E a ANTAQ bateu o martelo sobre como deve ser calculado o índice de ocupação que libera o uso de uma área extra no Porto de Itajaí. A decisão encerra uma disputa entre a antiga autoridade portuária e a JBS Terminais e abre caminho para mudanças em outras frentes analisadas pela agência. A diretoria da ANTAQ definiu como deve ser feita a apuração que permitiu a JBS Terminais usar uma área adicional no Porto de Itajaí. A discussão envolveu o cálculo do índice de ocupação do pátio principal, a chamada Área A, que ao atingir 80%, autoriza o uso da Área B de 13 mil metros quadrados em condições econômicas equivalentes. A APS, antiga autoridade portuária do local, defendia a aferição diária. Já a arrendatária JBS queria que o cálculo fosse mensal. Por unanimidade, a ANTAQ decidiu a favor do terminal. O índice será apurado por ciclos mensais, garantindo um mês de uso da área B, sempre que a média de ocupação superar os 80%. Eu vou acompanhar o relator. Eu tinha pedido para visto desse processo, para analisar a questão da cobrança da área, já que ele conversava com um pedido de adensamento também, que a gente já aprovou, mas eu vi que fez o recorte, de que ele só se aplica antes da época de adensamento do contrato, então eu acompanho o relator sem nenhuma alteração ou sugestão. A área técnica da agência apontou alta volatilidade na ocupação diária da área A ao longo de 2025, com variações superiores a 20% e picos que chegaram a 136% em um único dia. Cenário que, segundo a ANTAQ, reforça a necessidade de um critério mais estável para garantir segurança jurídica ao contrato. A reunião da ANTAQ também tratou de outros 2 temas importantes: um possível TAC sobre segurança portuária em Itajaí e mudanças nas normas de outorga para empresas de navegação. A agência reconheceu a possibilidade de firmar um termo de ajuste de conduta com a Superintendência do Porto de Itajaí. O objetivo é sanar todas as não conformidades apontadas recentemente pela Comportos, ligada ao Ministério da Justiça, em auditoria que avaliou o cumprimento do ISPS Code, o Código Internacional de Proteção Portuária. Nesse sentido, a finalidade da cláusula contratual é de assegurar a utilização da área Bravo, quando a área Alfa se mostrar efetivamente saturada. O que demanda a observação de ciclos mais longos de movimentação e não de momentos isolados. Em complemento ao posicionamento da área técnica, reitero que a movimentação portuária deve ser medida em ciclos e não no dia a dia, pois picos diários não refletem a saturação real do terminal. A aferição mensal evita distorções, assegura planejamento operacional e previsibilidade contratual adequada. Segundo a superintendência, o TAC deve permitir as contratações necessárias para corrigir as falhas identificadas na inspeção realizada em outubro. A diretoria da ANTAQ também aprovou a atualização da Resolução Normativa 5 de 2026, aliando as regras de autorização das navegações de apoio e cabotagem à Lei da BR do Mar. As mudanças incluem ajustes de definições, novos critérios de afrentamento a casco nu e a positivação da figura da EBIM.
a empresa brasileira de investimento na navegação. Por fim, a ANTAQ aprovou a documentação da futura licitação da área SUA 01, no Porto de Suape, em Pernambuco. O terminal, de mais de 100 mil metros quadrados, é destinado à movimentação de carga e hoje opera em um regime de uso público pela própria autoridade portuária. O governo federal publicou nesta segunda-feira o decreto 12.772, que cria um processo competitivo para a entrada de novos usuários na rede de transmissão de energia. A partir de agora, esses leilões vão ocorrer durante as chamadas temporadas de acesso, períodos em que os interessados registram suas demandas junto ao ONS. As receitas obtidas vão ser destinadas à modicidade tarifária. O decreto também institui a Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão, que define as regras para quem quiser acessar a rede de forma permanente ou ampliar o uso contratado. Na transição para o novo modelo, os pedidos feitos até a publicação do decreto serão analisados em até 10 meses. A mudança ganhou força depois de uma disputa entre estados, como Ceará e Piauí, que tentam atrair projetos eletrointensivos, incluindo hidrogênio verde e data centers, demandas que superam a capacidade disponível na região. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia da região sudeste, porque o empresário Eike Batista retomou a implantação do projeto Porto Brasil, um terminal marítimo planejado para ser construído em Peruíbe, que fica mais ao sul do litoral paulista, a cerca de 70 quilômetros de Santos. O grupo dele protocolou junto ao governo de São Paulo o plano de trabalho para a elaboração do EIA-RIMA do empreendimento, etapa que detalha os impactos ambientais e define as exigências para a concessão de licenças. O complexo, avaliado em 4 bilhões de reais, foi concebido para receber supernavios chineses e ampliar a capacidade de movimentação de cargas no estado de São Paulo. E a 6ª edição das Caravanas da Inovação teve hoje a sua solenidade de abertura, marcando o início das atividades do encontro. A programação do evento acontece amanhã e reúne o Hub Brasil Export, o Ministério de Portos e Aeroportos e a ANTAQ, em um espaço dedicado a conectar soluções de tecnologia ao setor de infraestrutura portuária. As Caravanas da Inovação Portuária são encontros presenciais organizados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Hub Brasil Export, com o objetivo de fortalecer a cultura da inovação nos portos públicos e privados do país, conectando autoridades, empresas, startups, universidades e comunidades portuárias. Os debates abordam temas estratégicos como políticas nacionais de fomento à pesquisa e desenvolvimento, governança em ecossistemas abertos de inovação, transformação digital e gestão portuária inteligente. No evento nós teremos tanto painéis de debate sobre ações que já estão acontecendo em portos ao redor do país, mas também nós teremos palestras focadas em tecnologias que já estão sendo aplicadas e até mesmo rodadas de pitches, onde as startups poderão apresentar as suas soluções em ali apenas 3 minutos, contando como que elas podem transformar o setor. O Porto de Santos foi escolhido para encerrar as Caravanas da Inovação por representar um dos maiores polos de integração tecnológica e eficiência do país. O evento encerra um ciclo que passou por diversas regiões do país, como São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Segundo Karina, os eventos levam conhecimento e conexão a territórios diversos, promovendo a integração entre tecnologia, desenvolvimento regional e políticas públicas inteligentes. É uma oportunidade para quem participa, não apenas de conhecer as inovações e tecnologias, mas também conseguir se preparar um pouco mais para esse que não é mais o futuro, que já é realidade de muitos portos e como que a gente pode se adequar. A Maersk anunciou que vai ampliar os testes com etanol como combustível de navios. Depois de experimentar entre outubro e novembro uma mistura de 10% de etanol com e-metanol, a companhia diz que os resultados foram seguros e eficientes. Agora a empresa avança para uma nova etapa, um teste com 50% de etanol a bordo do Laura Maersk, o primeiro porta-containers biocombustível do mundo, operando com metanol.
A Maersk também pretende analisar o uso do etanol puro. A dinamarquesa, que responde por 15% do mercado global, vê no etanol uma alternativa para acelerar a descarbonização. O setor marítimo é responsável por cerca de 3% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. A meta da empresa é zerar as emissões líquidas até 2040. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. A rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana de São Paulo, passou a operar o sistema de pedágio Free Flow no último sábado. Os motoristas agora pagam de acordo com a distância percorrida nas vias expressas. Ao todo, 21 pórticos foram instalados para a cobrança. Nas pistas marginais não haverá tarifa. Os veículos com tag têm desconto de 5%. O pagamento pode ser feito em até 30 dias no site pedagiodigital.com, no aplicativo da CCR ou em 2 totens de autoatendimento disponibilizados pela concessionária. O aeroporto de Congonhas suspendeu pousos e decolagens por cerca de 1 hora na tarde de domingo por causa de 20 pipas encontradas na área operacional. Segundo a concessionária AENA, 2 voos foram cancelados e 12 aterrissagens precisaram ser desviadas. Entre 1h15 e 2h23 da tarde, equipes de segurança recolheram o material e acionaram as autoridades. As companhias aéreas informaram que prestam assistência e reacomodação aos passageiros afetados. A Força Aérea Brasileira escoltou pela primeira vez caças F-16 da Força Aérea Argentina em passagem pelo território nacional. As aeronaves chegaram à base aérea de Natal na semana passada, onde ficaram até sexta-feira e depois seguiram para a base aérea de Rio Cuarto, na Argentina, acompanhadas por 4 caças da FAB. A Força Aérea Argentina divulgou imagens da operação. Os Gripen brasileiros acompanharam o trajeto até a região do Planalto Central e depois retornaram à base em Anápolis, em Goiás. A produção de veículos no Brasil recuou 8,2% em novembro na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são da ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A entidade que representa as montadoras afirma que a projeção de crescimento para 2025 pode não ser alcançada. Segundo Igor Calvé, presidente executivo da ANFAVEA, era previsto um aumento de 7,8% na produção em relação ao ano anterior. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!